Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma caneca de metal com amor perfeito. O texto que eu escolhi está em Naum, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Eu já pintei vários arranjos com amor perfeito. Eu gosto demais por eles serem coloridos e fáceis de fazer. Aí eu precisava pintar esse pano aqui, olha, ele já tem um crochêzinho que tem umas flores, quando a gente passa ela fica abertinha, fica muito lindo. Então pensei, faço amor perfeito aqui, que vai ficar bonito. Nós vamos começar pela caneca, uma canequinha dourada, para os amantes dos metais dourados. Um pincel número 8 aparado. Eu vou começar colocando vermelho bebê aqui, ó, nessa área maior. Você viu que eu dividi aqui em algumas áreas para facilitar, para você se achar quando estiver fazendo o seu. Ó, coloquei assim, não precisa muito certinho, porque aqui a gente vai misturar tudo, certo? Agora eu vou usar o siena natural. Aqui você pode pôr o tom de vermelho que você quiser, não tem que ser esse, eu tô usando esse. O siena, você também pode usar o ocre, se você quiser, não tem que ser o siena, pode usar um tom parecido, um tom primo. O efeito vai ser um pouquinho diferente, mas vai ser quase o mesmo. Ó, coloquei ali, também não cheguei até a beiradinha. E agora eu vou colocar desse lado aqui, ó, nessa última parte, o siena também. Acabamento nas bordas a gente faz depois. Agora, em seguida, eu já vou colocar o marfim. Não lavei o pincel entre um e outro. Vou colocar o marfim aqui, ele já não vai ficar limpinho, porque o meu pincel tá sujo. Aqui eu vou chegar até em cima. Acho que eu vou misturar o risco que ficou aparecendo. Eu sempre reforço com grafite, porque eu acho que pra você, vou colocar aqui também, é mais fácil de enxergar. Então eu deixo bem forte, pensando em você. Se fosse só pra eu pintar, certamente eu não faria essas linhas, eu faria direto. Mas, olha só. Tá? Vou colocar, já que eu tô com o pincel limpo, quase, e com marfim, uma linha bem na beiradinha aqui, ó. Tá meio curva a minha linha. Aí. E vou colocar aqui também, ó, vou limpar o pincel, na verdade. E a gente já deixa a luz aqui. Aí. Agora sim, agora eu lavo o pincel. Eu vou usar o sépia. E o sépia eu já vou preencher aqui embaixo. Essa caneca aqui eu usei o meu celular de modelo aqui para pegar aqui o fundinho da caneca, né, para fazer uma caneca. Ó, aqui embaixo ficou bem escurinho. Agora eu vou pegar um pouco, não vou pegar muito sépia, e vou passar aqui em cima desse siena, mas assim, ó, eu saio daqui e eu vou passando em cima do siena, deixando uma linha de propósito ali, com aquele marfim que a gente colocou. Ó, aí eu vou limpando o meu pincel. Olha só, o marfim não vai ficar tão clarinho, mas vai ficar ali.
Aqui eu vou arrumar, vou puxar assim. Esse siena eu não vou cobrir, só vou passar o pincel nesse sentido por cima um pouquinho. A junção desses dois aqui, ó. Bem em cima do risco, eu vou passar um pouquinho do sépia também. Vou limpar o pincel aqui em cima. Não tô colocando tinta, só limpando o pincel. Agora eu venho sujando, tirando a divisão, tá vendo? Eu tinha colocado o sépia aqui, agora eu só esfrego o pincel. Esse lado também, bem em cima do risco. E venho limpando o pincel. Nesse sentido. Pode deixar assim meio riscado. Agora, mais um pouquinho de tinta. E eu vou colocar aqui, ó, entre o marfim e o siena. Em cima do risco também. Vou limpar o pincel aqui. Vou limpar o pincel aqui. Não, aqui eu coloquei um pouquinho mais de tinta. Não é preciso cobrir o siena, mas deixa assim arranhado. Que eu vou passar uma beiradinha de tinta. Você viu que eu tô fazendo tudo com esse pincel. Se você quiser, pode trocar, pode fazer com um pincel menor. Ó, fica assim meio riscadinho. Aqui, ainda pra cima do vermelho, eu vou forçar mais, puxar um pouquinho mais. Agora eu vou voltar com o siena. Um pouquinho de siena aqui, ó, entre o sépia e esse marfim. Deixando assim arranhadinho também, mas quebrando aquela divisão forte de cor. Aqui, ó, subo pra cima do marfim, desço um pouquinho pra cima do sépia e vai fazer uma transição aqui de cor, não vai ficar manchado mais. Nessa área aqui também vou fazer a mesma coisa, aqui já tá um pouquinho seco, então tô colocando um pouquinho mais de tinta. Só para quebrar essa passagem de cor aqui. Aí, em cima do risco, um pouquinho do siena. Dou uma limpada de pincel. Aqui, ó, em cima do sépia. Para quebrar também essa linha rígida que ficou. Agora, eu vou usar um pouquinho do amarelo ouro. Aqui, ó. Assim, é uma pincelada. Vou colocar mais uma pinceladinha de siena aqui, assim, bem fininha. Que fica um espaço muito grande. Aí. Acho que vou escurecer um pouquinho mais aqui também o vermelho. Esse vermelho não pode aparecer tão forte. Aí. Nessa área aqui, ó, logo abaixo do Amor Perfeito, eu vou colocar uma pincelada de branco. Não vou esfregar muito, porque o siena ainda tá úmido. E eu quero colocar outra cor aqui em cima. Então, eu vou colocar e não vou esfregar. Aí, eu vou descer com uma pincelada de branco aqui, ó, até embaixo. Isso já vai fazer o brilho. Por aqui some. Aqui também, ó, eu posso colocar um pouquinho de branco. Só uma linha, tá vendo? Um pequeno brilho. Aqui, você viu que ficou duas partes com o siena quase puro? Então, eu vou colocar assim, bem de leve, só arranhei. Só um arranhão mesmo. Aqui também eu vou colocar um brilho. Assim. Lembrando que a caneca é um metal liso. Então, esses brilhos, eles têm que ficar lisos.
Um pouquinho aqui, naquela partezinha clara que a gente deixou. Pronto, essa parte aqui. Para fazer a alça da caneca, eu vou trocar de pincel. Vou pegar um menorzinho que tá paradinho, umas pontinhas, só umas pontinhas, e vou preencher aqui, ó, com o sépia. Eu vou colocar uma pinceladinha de siena no meio, aqui nessa parte. Aqui embaixo não vou colocar não, vou colocar só um brilho ali. E por dentro ainda, por cima desse siena, um pouquinho de branco. Aí. Agora nós vamos fazer as folhas. O meu crochêzinho aqui é um verde mesclado, mas ele puxa para o verde oliva. Então eu vou usar o verde oliva e vou usar um pouquinho do pistache para dar uma clareada, para fazer uma luz. E não vou trabalhar muito essa folha, um pouquinho do marfim também. Eu vou fazer aqui esta aqui. Olha como eu vou fazer. Verde oliva, tô usando aquele pincel pequenininho, o número 2. Verde oliva nessa área mais profunda. Aí eu puxo no meio um pouquinho do verde oliva e vou preencher essa área que restou com verde pistache, mas eu vou fazer meio amassadinho. Eu não vou misturar muito, fazer muito detalhe, não. Olha como que ficou. Coloquei o verde oliva ali e dei uma puxada pelo meio. O verde oliva vai em toda a área que tá por trás de alguma coisa, porque ele é a cor mais escura. Essa flor e essa flor lançaram sombra em cima da folha, por isso que a folha ficou mais escurinha aqui nesse canto. Agora, aqui tá uma área mais livre, tá mais para fora. O que acontece? A folha vai ficar um pouquinho mais clara, vai pegar um pouquinho mais de luz. E em cima do pistache, eu ainda tô colocando, ó, não tô puxando e não tô esfregando, colocando um pouquinho do marfim. Depois que secar, provavelmente a gente volta fazendo um acabamento aqui com o marfim, porque assim ela fica bem escurinha. Agora eu vou fazer aquelas 4 folhas que eu desenhei lá em cima, do lado direito do arranjo, para você entender bem direitinho quem tá por baixo e quem tá por cima. Olha, aqui, essas 4 folhas, eu vou começar por esta que tá mais por trás. Então, eu começo colocando o verde oliva, que é a cor mais escura, aqui nessa parte onde ela ficou atrás das outras duas. Aí, eu sempre deixo esse risco e essa ranhura. Essa ranhura aqui é o lado onde você vai puxar a sombra. Aí, o pincel tá sujinho, você pode pegar mais um pouquinho e passa um pouquinho dessa sombra do outro lado também. Olha só, você vai ter 2 metades e cada uma delas tem uma sombra, uma luz, uma sombra e uma luz. Agora você vai preencher o restante do espaço que sobrou com o outro tom, que aqui é o verde pistache. Geralmente sempre você deve usar um tom mais claro para você ter esse contraste. Tá vendo? Ó, ficou claro, escuro, claro e escuro. Aí, você vai realçar essa parte clara, para dar um pouquinho mais de volume, você coloca um pouquinho de uma cor ainda mais clara em cima daquela que você já tinha colocado. Aí, você não precisa misturar muito, você pode deixar assim meio arranhado. Isso aqui é só questão de treinar, viu? Você pode entender, aí vai fazer, não sai do jeito que você gostaria. Mas se você insistir e continuar fazendo, logo você vai estar fazendo direitinho. Tua mão vai obedecer você. Então, não desanima, não. Olha, a lógica da coisa é essa daqui. Por trás
Sempre você deixa mais escuro. Aí, a linha do centro, aí observa o lado que eu deixei a ranhura. Isso você vai fazendo e você vai aprendendo. Depois você não precisa mais seguir a minha orientação. Quando você pegar um outro desenho que não tem essa marcação, você já vai saber onde você coloca a sombra, onde você coloca a luz. E isso é aprender. Começa me observando. Depois você começa a andar com as suas próprias pernas. E isso para o professor é muito bom. Saber que o aluno está conseguindo caminhar. Olha, agora, você viu que eu comecei aqui por trás, depois essa que tá por trás, agora essa e por último, esta aqui, que ficou por cima das outras, mas também ficou por trás das flores. Se você começa por essa, por exemplo, quando você faz o acabamento aqui, depois você tem que enfiar a outra por baixo. Aí fica complicado, aí fica difícil. Depois tem que voltar fazendo acabamento novamente. Assim, ó, não precisa. Quando você termina, já tá tudo pronto. Sempre vai ficar assim. A folha dividida em duas metades. E a metade que tá por cima vai ficar mais clara. Aqui a gente tem um detalhe, ó. Essa daqui, ela tá por cima aqui. E aqui ela tá livre, mas a gente vai colocar a luz. Aí, eu só vou puxar uma claridade aqui pra dentro. Fazendo a última. Espaço escuro. Uma entranha sempre vai ter pouca luz. Então, evita chegar com a cor mais clara nesses lugares de entranhas. Olha aqui, eu deixei esse lado todo para ficar mais claro e vou colocar um pouquinho do claro desse lado aqui também, porque aqui só tá aparecendo uma pontinha. Então, a regra é para auxiliar até você entender como que funciona. Aí depois você pode até quebrar a regra, mas assim, quebra a regra sabendo o que tá fazendo. Eu vou fazer o acabamento aqui, acho que já até vou voltar com um pouquinho do marfim, para deixar ele bem acentuado aqui, ó, que tá por cima. Pincel zero e você não faz um contorno pesado, você faz alguns detalhes. Eu gosto de fazer por cima e por baixo, ó, uma pontinha. Fecho ali para contornar, vou puxar aqui uma ranhura. Aqui não adianta você pôr fundo, contorno escuro, ali tem que ser contorno com claro. Olha, você vai colocando pinceladinhas curtas. A ranhura, aqui também. Aqui, ó, uma ranhura, ficou grosso. Esse pano é o pé de galinha, viu? A gente consegue pintar coisa delicada no pé de galinha também. É só passar bem e esticar. Bem esticadinho na tábua. Agora, com o marfim, olha só, eu vou realçar as áreas que estão por cima. Ao invés de fazer o contorno, esse semicontorno com o tom mais escuro, eu tô fazendo com o claro. Eu gosto de fazer um risquinho no centro aqui em cima dessa sombra. Olha como ele realça o meio da folha. Olha, todos os que passaram por cima, eu coloquei o contorninho com o marfim. Se precisar, depois a gente aumenta um pouquinho essa luz. Aqui embaixo já terminei as folhas, já vou mostrar pra você. E aqui no centro eu tenho duas folhas que estão em cima da flor. Eu não vou fazer agora.
Eu vou deixar para fazer depois que eu fizer a flor que tá por trás. Esse espaço pequenininho aqui já vou preencher também. Olha, aqui já faz um tempinho que eu fiz. Você viu como o marfim, ele dá uma sumida? Porque o oliva tava... Oliva não, né? O pistache. Ele tava muito molhadinho. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou colocar um pouquinho mais. Sempre que você colocar, pense assim, tá bom. Então, põe mais. Se tiver bom do seu agrado, coloque um pouquinho mais. Quando secar, ele vai ficar o ideal. Uma pinceladinha só para dar uma reforçada. Pronto. Ó, preenchi aqui. E estas duas folhas eu vou fazer depois que eu fizer essas duas flores. Esta flor aqui, eu vou trabalhar assim. Estas duas pétalas aqui com marfim. Eu vou preencher inteiro, vou fazer daquele modo bem tradicional, bem simples. Vou fazer essa daqui em amarelo. Vou misturar as cores aqui. O amor perfeito, ele se apresenta de várias formas. Então, a gente pode misturar do jeito que a gente quiser. E tem várias cores também. Ó, preenchi com o marfim as duas pétalas. Agora eu vou usar um pouquinho do amarelo ouro. E vou fazer aqui, ó, uma sombra nesta pétala que está por trás. Tá por trás dessa, tá por trás da folha. Agora, essa aqui, eu vou fazer a sombra aqui e aqui, ó. Aí. Agora, eu já vou trabalhar o branco, que é a luz também. Eu vou deixar assim meio manchadinho. Esse espaço aqui é onde ficou por cima, então tem que ficar mais clarinho. Pronto. Agora, essa pétala maior, eu vou preencher com o amarelo ouro. E vou preencher também essa parte aqui, ó. Eu já fiz vários vídeos de amor perfeito, já fiz até aqueles bem certinhos, bem acadêmicos. Mas aqui a gente vai estilizar um pouco, tá? Ó, enchi de amarelo ouro. Eu vou usar um pouquinho do vermelho bebê, mas é muito tiquinho, tá? Pra fazer uma sombra aqui, ó. Bem em cima desses risquinhos. Você coloca assim, fazendo esse vai e vem. Vou pôr também um pouquinho aqui, nessa curvinha. Um pouquinho aqui. Eu gosto de colocar a sombra sempre na curvinha que sai pra fora. Ó, sempre no gordinho pra fora. Lavo meu pincel. Eu vou usar o branco para iluminar também. E eu vou iluminar agora aqui. Coloquei a sombra no que sai pra fora. Então, nesse aqui, ó, eu vou pôr o branco. Aqui, ó, um toque de branco. E é assim que a gente vai trabalhar em todos eles. Toda curva pra fora, a sombra. Quando faz pra dentro, a luz. Aí, você vai lidando com o pincel para fazer essas cores se mesclarem um pouquinho. Essa partezinha aqui, eu vou dar uma pinceladinha de branco. Tá amarelo, aí eu dou só uma pinceladinha de branco. Já vou fazer o acabamento dele com o preto. Aqui, ó. Um contorninho nessa parte. E agora, nessa parte que tem esse crespinho, são alguns risquinhos. Não vou encher muito para deixar pesado. Tá vendo? Meu pincel tá bem fininho. E eu vou deixar assim, ó. 3 maiores, os outros pequenininhos. Aqui, você viu? Ficou aparecendo o risco. Tem problema, porque depois que secar, a gente vai voltar com o pincel zero, fazendo esse acabamento aqui, ó. Eu já tô mostrando pra você. Olha.
Aí, o que acontece? Toda essa área onde tem o risco, a gente vai deixar assim um pouquinho mais branquinha e contornadinha. Olha só que legal que vai ficar. Eu não coloquei, mas eu vou pôr um pouquinho do vermelho só para dar um arzinho aqui, ó. A gente também tem o pretinho. Esse pretinho geralmente é na pétala do meio e nas duas que tem do lado. Eu vou colocar aqui, ó, só 3 risquinhos. E depois ainda tem um acabamento assim, pincel zero, aqui, esse tá bem embaixo da folha. É como se fosse uma dobrinha aqui, ó, por aqui. Mais gordinho aqui embaixo, vai afinando e segue a linha da pétala. Pronto, agora nós vamos fazer o próximo, que tá do lado direito. Agora nós vamos fazer este aqui. Eu vou fazer com azul soft. Eu vou começar preenchendo ele inteiro com azul soft. Você pode usar o azul bebê, o verde glacial, são cores que são bem parecidas. E você viu que eu tô preenchendo e o risco, ele aparece. Eu não tô preenchendo assim, misturando muito, porque se eu começar a apertar muito aqui, aí vai sumir. Aí eu fico sabendo certinho onde tá o centro da flor e ele é amarelo. Se você preencher com essa cor, depois o amarelo vai ficar bem esverdeado. Não vai ficar bem amarelinho. Como as flores são pequenas, dá tempo de trabalhar tranquilamente. Mas se você quiser, você pode trabalhar pétala por pétala. O resultado final é quase o mesmo. Olha, eu tô vendo aqui, ó, tá vendo o risco? Ó, bem certinho. Eu vou trabalhar um pouquinho de sombra com violeta, mas eu vou pegar, não lavei o pincel, peguei um pouquinho do violeta, ó, ainda dou uma misturada. Aí eu vou começando por essa pétalazinha aqui de trás, ó, em cima do risco, puxando pra trás. Acho que eu tenho que fazer mais um pouquinho. Aí, esse lado todo, essa flor ficou por trás desta. Então, eu vou deixar todo esse lado já um pouquinho sombreado. Você viu que é muito pouquinho. Agora, vamos separar as pétalas. Esta está por cima desta. Então, esta que ficou por trás, um pouquinho de sombra. Aqui, nós temos esta por cima daquela. Então, ali também vai um pouquinho de sombra. Agora, esta está por baixo desta. Esta por cima, né? Quem tá por baixo, leva um pouquinho de sombra. Esta tá por cima daquela. Sempre no amor perfeito. A não ser que você pegue e você torça, que você inverta a posição das pétalas. Mas o amor perfeito, ele vai sempre se mostrar assim. Essa pétala e essa, elas são grandes, só que elas ficam lá por trás. Aí, agora, a gente pode fazer uma curvinha também. Tá vendo as protuberâncias? A gente deixa um pouquinho mais escuro para fazer ondinhas. Que não vou colocar ali, também não vou colocar aqui. Você viu que não precisa colocar em todos. Porque agora eu vou usar o branco para fazer a luz e para mostrar quem tá por cima. Ó, vai acentuar mais. Aqui eu só tenho esse pedacinho, nessa pétala aqui, só esse pedacinho aqui de luz. Coloco o branco e venho lidando com ele, fazendo sumir, tá vendo? Agora, essa pétala aqui, eu tenho esse lado aqui inteiro. Evita deixar aquela coisa muito lisa.
vai trabalhando com o pincel, ó. Aí eu vou pôr um pouquinho de luz aqui. Quase nem vai aparecer, mas depois, quando a gente coloca aquele acabamentozinho com o branco e o zero, isso faz diferença. Aqui, ó, de novo. Essa tá por cima. Aqui um branquinho mais acentuado. Aqui um branquinho mais acentuado. E se você tem que colocar a tinta e puxar, nunca puxa assim atravessando. Sempre na posição que acabe aqui, ó. Na direção que acabe ali. Porque é aqui que se juntam, que se fecham todas as pétalas. E esse daqui, agora eu vou deixar um pouquinho de luz aqui, pouquinho aqui, pouquinho aqui. Aqui nesse gordinho também. E já vamos colocar aqui, ó, um pouquinho do violeta, aonde tinha aqueles risquinhos. Puxa assim, ó, limpa o pincel. E agora, o amarelinho aqui dentro. Isso aqui sempre vai ser amarelinho, tá? Uma pinceladinha de branco, que eu já vou colocar com o zero, porque eu tô com medo de passar pra fora. Olha só. Já vou fazer o acabamento desta com o próprio violeta. Então, aqui, ó. O violeta que eu coloquei, ele ficou bem diluidinho, porque tinha a cor embaixo, cor mais clara. Então, agora eu tô colocando o violeta puro, ele é bem mais forte. Então, esses risquinhos. E nessa pétala aqui também, a gente tem que fazer uns risquinhos. Colocar só 3. 3 pra cá. Aí, tem ainda o acabamento com branco, que eu já vou colocar. Primeiro, aqui, ó, nessas curvinhas onde eu tenho branco. E você vai fazer assim, você põe a tinta, aí você vem acabando pros dois lados. Aqui eu vou descer com a tinta, aqui, ó. Tá vendo? Faço acabamento pra cá e pra lá, pra terminar bem fininho. Olha a diferença que dá só esse detalhezinho. Você viu que eu não tô contornando inteiro, só faço uns acabamentos. Aqui eu coloquei o branco, então eu vou deixar tudo branco aqui. Assim. E por último, vou colocar, mesmo estando úmido ainda o violeta, aqui, ó, mais gordinho. E depois aqui também, mais gordinho. Não junta aqui, tá? Fica separadinho. Pronto, mas este agora nós vamos fazer. E agora este aqui, eu vou preencher com o vermelho Natal. A sombra desse, eu vou trabalhar com vermelho profundo. E vai ser assim, primeiro aqui, ó. Essa área que tá por trás, vou deixar mais escura. Aqui ele tá por cima da folha e desce. Então, eu vou deixar essa parte aqui. Eu vou colocar ainda o escuro aqui, ó, por trás. Essa daqui ficou por trás, então vai ser aqui, ó. Isso aqui vai ficar só com um pouquinho de luz. Aqui, por trás. Esta, eu vou colocar a sombra aqui, puxando assim. E vou colocar um pouquinho do escuro aqui, ó. Tá vendo a pontinha? Vou deixar mais escurinho. Agora, aqui,
Esta, ela ficou por cima dessa parte, mas ela tá por trás dessa daqui. Vou puxar assim. Vai ficar bem mais escurinho. Aqui tá por trás. Vou deixar essa partezinha aqui para ficar mais clarinho. Aqui eu vou colocar um pouquinho do vermelho, vou puxar para fora também. Vermelho profundo, né? Agora o branco é uma isca, é muito pouquinho. Vou colocar aqui. O branco ele vai ficar mais em cima do vermelho do vermelho bebê. Evita colocar ele que cresça em cima do vermelho profundo. Ó, só um pouquinho. Isso daqui ainda vai secar e vai sumir. Então, vai ficar só uma leve luz. Aqui eu vou pôr um pouquinho. Vou até limpar o meu pincel aqui. Para poder dar uma esfumadinha. Vou colocar aqui nessa curvinha. Limpando o pincel de leve para dentro. Aqui também vou limpar um pouquinho para dentro. Você viu que eu vou pondo de pouco, de pouco, de pouco. Porque assim eu consigo controlar. Esse daqui vai ficar, vou deixar aqui mais clarinho. Aqui essa pontinha também vou pôr um pouquinho do clarinho. E depois aqui, ó, na curvinha. Já vou colocar o amarelinho. E agora o resto é com o pincel 0. Eu vou trabalhar aqui o contorninho desse amarelo. Eu vou colocar aqui, ó, os risquinhos. Partindo daquele lugar que a gente colocou um pouquinho do vermelho profundo. Nessa pétala aqui também tem um pouquinho. Vou colocar 3. E nesta pétala aqui. Nestas outras pétalas, o amor perfeito não apresenta esses risquinhos, tá? Que esse risquinho não é uma coisa que tá alto. Esse risquinho, ele faz parte da pétala. Da pintura da pétala, digamos assim. Agora, com o branco, eu vou dar uma pinceladinha aqui dentro. Eu vou fazer aqui, ó, ali tá, o preto tá muito úmido. Então, eu vou tirar um pouquinho. Pra eu poder colocar aqui a pinceladinha de branco. Que acaba seguindo por aqui, ó. Depois aqui também. Ela não entra e nem sai, ela é a dobrinha dessa pétala maior aqui, ó, do centro. Agora aqui, aquele risquinho que eu amo fazer. Aqui tá tudo por cima, mas não adianta fazer acabamento ainda, porque tem que pintar lá. O vermelho, agora a gente vai fazer um roxinho aqui. Vou preencher ele de branco e daí vou fazer a sombra com violeta. Pronto, já preenchi. Agora eu vou trabalhar com uma isca de violeta. Vou deixar primeiro aqui a parte de trás, a pétala de trás. Aqui eu tenho o fundinho, eu vou deixar escurinho. Lembrando que ela não é branca, tá? Eu só coloquei o branco para ficar um pouco mais delicado. Agora, essa pétala aqui, ela tá por trás desta. Então, aqui vai ficar um pouco mais sombreadinho também. E aqui eu vou colocar bem ali, ó, no fundinho. Vou colocar aqui também. Esta também vai ficar mais escurinha aqui, porque tá por trás.
E depois, ó, fundinho, fundinho, fundinho. Um pouquinho mais. Agora esta. Por trás desta, fica escurinho aqui. Fundinho bem acentuado. Fundinho e fundinho. Por último, esta maior, que ficou por trás aqui destas folhas. Eu vou colocar, não vou fazer inteiro, porque senão aqui ia ficar muito escuro. Então, eu tô colocando aqui, ó, nos cantinhos. E aqui um fundinho. Agora, aqui, aqueles risquinhos, vou bater o pincel, puxar pra fora. Deixar mais acentuado. E aqui, eu fiz o processo de pôr a base branca e fazer a sombra. Agora, eu vou voltar com o branco, fazendo a luz. E esse branco é bem simples, olha, eu sigo aquilo que já tá feito. Eu só acentuo um pouquinho mais, pra ficar meio manchadinho e pra deixar a linha, tá vendo aqui, ó? A linha que separa uma pétala da outra. Ai, tá bem manchadinho. Acabamento nela, amarelinho ouro. O branco. E agora o preto aqui. Primeiro em volta dessa parte amarela. Segundo, partindo dessa parte que a gente já colocou aqui o violeta. Pra fora. Dessa pétala aqui também a gente precisa colocar alguns risquinhos. A pinceladinha de branco aqui no amarelinho. E agora aquela dobrinha, ó, bato o pincel ali e fecho essa pétala maior. Bato o pincel aqui e fecho aqui nessa pétala maior. Isso deixa pronto mais esse. Agora eu vou adiantar fazendo essas duas folhinhas. Agora esse aqui, eu vou tentar fazer a mesma cor aqui da flor do meu crochêzinho. Então, vou fazer assim, eu vou preencher essa parte, eu vou preencher ele inteiro com rosa inglesa. Você pode fazer também com rosa bebê, você pode pegar um tom de rosa, colocar branco nele. Faça as suas opções de tonalidade. Para fazer a sombra, eu vou usar o púrpura e o magenta juntos no pincel. Esses dois tons, porque a cor do fio aqui da flor do crochê é uma cor diferente que não tem nas tintas. Então, eu vou fazer essa misturinha. Eu pego junto, ó, uma pincelada de magenta e uma pincelada de púrpura. Pontinha, pontinha. Com essa cor aqui, eu quero fazer a sombra, mas eu não quero que ele fique tão clarinho. Aqui tem uma dobrinha, aqui é um fundinho. Sempre que você for carregar o pincel, não se esquece de pegar dos dois, tá? Aqui, ó, a gente trabalha assim. Depois, todo lugar que tá altinho, protuberância pra fora. Coloca um pouquinho. Isso vai dar movimento. Aqui também eu tenho sombra. Aqui eu tenho altinho, aqui eu tenho altinho. Aqui eu tenho altinho. Você viu que quando eu coloco nessas pontinhas,
eu sempre esfumo nessa direção. Não ficou tão forte. Na verdade, ficou bem mais clarinho, eu devia ter preenchido inteiro. Não, mas gostei do resultado assim. E ainda vou trabalhar com um pouquinho do branco, colocando um pouquinho de tinta. Só um pouquinho, tá? Não precisa colocar muito, porque senão aí vai ficar mais clarinho ainda. Mas eu gostei da cor. Você viu que é só um pincel sujinho? Esse tá por baixo. Branquinho, 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 branquinho. Esse branquinho eu faço do mesmo jeito que eu fiz com o escurinho. Só que o escurinho é pra fora, o branquinho é quando tá pra dentro. Isso aqui, dessa luz, dessa sombra, dessa forma, você pode fazer em qualquer situação. Você pode fazer numa folha, numa flor, quando você quiser fazer esse movimento com a pétala ou com a folha, é só você trabalhar assim, as curvinhas. Pronto. Agora o acabamento restante aqui, você sabe, do mesmo jeito dos outros. Aqui, ó, preto, contorno, faço risquinhos. Lembrando de novo, gente, o amor perfeito, ele não tem esse detalhe em todas as pétalas. Ele só tem nas 3 pétalas centrais. Se você colocar aqui e aqui, não é um amor perfeito. Ou então é o seu amor perfeito que você criou. Isso aí pode. Quando você está fazendo uma flor estilizada e não tem o compromisso com a realidade. Aí agora o pincel zero vai dar aquele destaque. Estas pinceladinhas aqui nunca retas, sempre curvas. Isso dá graciosidade. Ficou bem mais clarinho do que o que eu tenho aqui embaixo, mas já deu uma conversada. E agora eu tava pensando em fazer esse amor perfeito em amarelo, por isso eu coloquei aqui a sombra dele em amarelo. Mas aqui tá seco. Eu vou colocar aqui o reflexo na caneca. Eu vou colocar aqui, ó, primeiro tiro aqui no pratinho, magenta com púrpura. Aí eu vou colocar uma sombra aqui, ó. Vou colocar em cima do branco. Aí. Eu tinha colocado amarelo porque eu queria amarelo. Daí joguei o amarelo pra lá e agora eu vou colocar o amarelo aqui. Eu vou repetir aquele amarelo que tá lá atrás. Eu gostei daquela tonalidade. Então eu vou fazer a mesma aqui nesse que tá na frente inteiro. Estas 4 em marfim com sombra de amarelo ouro. Essa daqui com amarelo ouro com sombra de vermelho bebê. Olha, já terminei essa flor, como ela ficou linda e se encaixou direitinho a mesma cor. Agora nós vamos fazer a folhinha aqui de baixo. Começo com verde oliva, aqui ó, na parte de trás. Preencho quase inteira. Só deixo uma beiradinha onde vou colocar já um pouquinho do pistache. Agora eu vou colocar o verde oliva nessa parte aqui, ó, na parte de baixo e aqui por trás da dobrinha. E vou puxar pra lá. Eu vou deixar clarinho ali em cima. Coloquei a ranhura ali, né? Mas resolvi mudar agora. Acho que assim vai ficar melhor. Aqui. Já venho com o pistache nessa área. Agora sim, a ranhura eu vou fazer com o pistache, tá vendo? Vai pra baixo.
Aqui é oliva nessa parte, que fica grudado aqui, ó, na linha. E pistache aqui. Olha a dobrinha. Vou colocar um pouquinho do marfim. Nessa área aqui, ó, 3 pinceladas. Puxo. Mais um pouco ali, porque isso depois vai secar e vai sumir. Aqui nem vou colocar. E aqui, só um pouquinho do marfim ali, na beiradinha. Termina na linha. E, é claro, acabamento com verde oliva, para poder deixar tudo certinho. Aqui, ó, beiradinha. Aqui não precisa, porque já tá certinho. Aqui, aquela linha central. A ranhura. Aqui, aquele contorno, como é bem pequenininho, não vou nem colocar sombra. E já vou puxar o cabinho assim. Agora, com o marfim. O marfim eu vou colocar bem em cima do cabinho. Aí, prontinho. Vamos esperar secar para fazer o fundo. Agora que tá bem seco, a gente vai fazer o fundo. Olha só, peguei um petuá, vou umedecer ele, coloquei na caneca e sequei, tá? Agora eu vou fazer assim, vou pegar primeiro uma pincelada de azul soft, vou colocar aqui. O meu pincel, ele tava úmido, eu não sequei muito, então essa tinta vai ficar assim, ó, bem ralinha, bem leve. E eu vou fazer aqui, ó, pertinho do trabalho. Você viu que a diferença vai ser muito sutil. Eu não vou fazer uma bola, eu vou começar sempre nos cantinhos, vou crescendo assim, ó, pra fora, deixando até manchadinho. Não precisa fazer, eu não vou fazer sumir aqui essa tinta, eu só vou fazer para ficar um leve sombreado. Aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. A alça da caneca não vai impedir dessa tinta passar pro outro lado, então não pare aqui. Você tem que pular e fazer do outro lado também. Chegar até essa linha. E mais um pouquinho aqui. Se você não se sentir seguro para fazer com um pincel grande, pode fazer com um pincel pequeno, porque o espaço que eu tô colocando tinta aqui, ele é bem pequeno. Um pincel número 6 vai ser ótimo. Quando você estiver fazendo isso aqui, passar um pouquinho por cima da pintura, é só você tirar, porque a tinta tá bem úmida, tá bem molhadinha, dá pra tirar e não vai dar diferença nenhuma. Pronto, ali em cima foi. Agora eu vou pegar com o mesmo pincel e vou colocar inclusive aqui, ó, em cima dessa cor, um pouco do marfim. E vou colocar aqui embaixo. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Fazendo um contraste aqui, bem na linha. Não vou levar muito longe, vou levar só até onde eu tenho o risco mesmo. Até onde eu tenho a marcação aqui. Outro detalhe, nunca termine aqui, ó, parado, uma linha reta. Em cima, maiorzinho, aí embaixo você vem sumindo com a tinta, ó. Pode até deixar umas pontas, mas nunca do mesmo tamanho, uma maior, uma menor, ou uma menor, uma maior, mas vai terminando assim, solto aqui, ó, livre. Como eu tenho crochê aqui embaixo, eu não quis colocar o fundo molhado, porque
É perigoso escapar um pouquinho da água e sujar ali o crochê. Pronto, fiz as duas cores. Agora eu vou pegar um pouquinho do siena natural, aqui em cima também. É bem pouco. E esse siena eu vou colocar aqui, ó, em cima do marfim, bem na linha. Venho sumindo. Depois do lado de cá, a mesma coisa. Eu coloco na linha e venho sumindo. Agora, um pouquinho aqui embaixo. Vou levar para os dois lados e venho sumindo assim, ó. Tá? Meio que triangular. Embaixo da caneca ficou uma base um pouco mais escura. Um pouquinho aqui embaixo da folha também. Mas não precisa juntar. Ó. Agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar um pincel número 8. Ele tá com cerda comprida, mas ele tá aparado. E um pouquinho do sépia. Agora é bem pouquinho, é só mesmo para dar uma realçada. Olha, faz diferença. Mais um pouquinho do lado de cá. Não precisa levar o sépia até o final. Agora aqui, bem embaixo da caneca, que vai ficar um pouquinho maior. Porque essa caneca tá com uma cor aqui muito forte. Então, o fundo muito clarinho vai contrastar demais. Assim, a gente até perde a linha da caneca, olha que legal. E agora um pouquinho desse escurinho também bem embaixo da folha. E para finalizar, eu vou usar o branco, um pincel número 2, e vou realçar aqui, ó, os pontos de luz. O brilho, né? O brilho aqui. Que fica um pouco maior. E aqui nem vou colocar a linha inteira, eu vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Prontinho. Trabalho finalizado. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. E até o próximo vídeo.